A minha dúvida é o seguinte, com relação ao Ilumina Caruaru, a gente sabe que muitas pessoas aí se apossam de obras que é da prefeitura e dizem ser delas, mas a gente sabe que tudo é pela prefeitura e por meio de ofício. Inclusive, vereadores têm que ter ofício e coisa do tipo. Então, bem, a seguinte questão. Eu fiz uma pesquisa e essas lâmpadas de LED, existem lâmpadas que têm economia até de 99% de economia com relação a outros tipos de lâmpada. Então, a forma de LED, de lâmpada de LED, ela gera uma economia. E o meu medo é a seguinte questão. Se as lâmpadas de LED são para gerar economia, por que não baixar a tarifa? Por que não baixar a conta de energia? Porque, na realidade, no caso da Avenida Brasil, na Avenida Brasil não, Avenida Caruaru, existem casas onde a tarifa foi aumentada. Teve um acréscimo. Então, para colocar uma lâmpada de LED, aonde era para teoricamente ser reduzir a energia, mas não está reduzindo as nossas contas. E pegando esse mesmo gancho, assim como tem pessoas que pegam o gancho para falar que a obra é dele e tal, ele fez projeto, ele fez isso, muita gente está tirando foto e postando, né? Tirando o mérito da prefeitura nessa seguinte questão, eu queria saber até onde a prefeitura está nesse projeto, se é totalmente da prefeitura, tem parcela do governo estadual ou parcela do governo federal, porque pelas pesquisas que eu venho fazendo, não sei em Caruaru, mas em outras cidades existe um projeto nacional chamado Ilumina Brasil. Então esse projeto Ilumina Caruaru, os recursos dele são totalmente da prefeitura ou tem recursos federais? Porque é muito fácil às vezes, não estou falando no caso de Caruaru, mas esse recurso vem do governo federal e se vem, qual a porcentagem, por que não se divulga isso? Porque assim como as pessoas também querem ter mérito em cima disso sem ter nada a ver, não é? Existe uma parcela também que sabemos que o governo federal contribui e também deveria ser falado isso. Então, pegando esse mesmo gancho, ainda eu falo o que aconteceu. Eu fiz até um vídeo denunciando aonde supostamente um hospital seria inaugurado, que foram gastos 15 milhões, ali próximo por trás do Mestre Vitalino, e no hospital tem um valor lá da obra de 15 milhões. E tem um símbolo do governo federal e o símbolo da prefeitura. Porém, no símbolo do governo federal, colocaram um adesivo branco para que as pessoas não tivessem acesso àquela informação. Então, eu gostaria que você aí pudesse me responder com relação a essas perguntas que eu fiz. Se realmente é da prefeitura, se for, quanto é da prefeitura que entra por cento e quanto é. Opa! Então tá aí, Lino. A polêmica aí do Francisco, né? Gente boa, bastante polêmico, sempre aí também Eu acho que é envolvido na preciso política, ler um né? pouquinho mais, compreender um pouquinho mais o que é iluminação pública. Entendo o interesse de ter uma resposta sobre determinada demanda, mas até para perguntar é preciso saber perguntar, né? A contribuição de iluminação pública era uma contribuição que era recolhida pela Companhia Elétrica de Pernambuco, pela CELP. A nossa iluminação pública foi municipalizada, ou seja, passou a ser responsabilidade o parque de iluminação pública do município, e a taxa de iluminação pública reverte-se para a manutenção do parque e ampliação do parque de iluminação pública. O grande diferencial é que a gestão da prefeita Raquel Lira tomou uma decisão política de que o recurso da iluminação pública fosse colocado em conta e dessa conta só saísse para a iluminação pública. Não teve mágica, teve decisão política, né? Isso já era assim em gestões anteriores, mas que não se revertia, porque o recurso ia para o Caixa Geral da Prefeitura e do Caixa Geral você paga água, luz, telefone, material, gasolina. Então, depois que entra no caixa, se mistura aos diversos dinheiros que estão lá dentro. A prefeita interrompeu esse processo e disse: dinheiro de iluminação pública vai para a iluminação pública. E por uma compreensão de segurança pública, onde você tem uma rua iluminada, uma árvore podada, um buraco corrigido e que evite que o carro pare para manobrar e seja alvo de um assalto, e que o poste não ilumine a rua porque aquela árvore está grande, ou que aquela lâmpada que está no poste seja uma lâmpada fraca, que consiga esconder o cidadão, o malandro, o meliante ali para um assalto,
quando você corrige isso, você tem menos violência. E por uma coisa que a gente acredita e que a prefeita sempre disse, quanto mais gente na rua, menos violência. Essa é a perspectiva de iluminação pública de LED. Quanto mais clara a rua Quanto mais clara a rua, mais gente estará na rua. Estarão na rua. Então você tem aí, inclusive, se você observar nos bairros onde a prefeitura tem feito essa ação de substituição por LED, as pessoas voltaram a sentar nas calçadas, voltaram a jogar bola, voltaram a frequentar, a caminhar, a sair de casa. A gente quebrou esse ciclo de violência, que inclusive é uma coisa que muita gente se beneficia dele.